Hello, people! Tudo certinho com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Igual a Você, com a Carol V. Bom, gente, a história de hoje é de uma mãe de um garotinho de 5 anos, autista moderado. Os dois pegaram um ônibus e ele não consegue ficar muito tempo quieto. E essa mãe relata para mim que esse menino começou a correr dentro do ônibus, né, que os dois estavam pegando. E ele começou a incomodar as outras pessoas porque ele não parava quieto. E algum senhor chegou para ele e falou alguma coisa que ela não conseguiu escutar direito. Ela estava com fone de ouvido e o celular, porque ela acha que como o filho dela é autista e ele não consegue ficar parado, não tem problema ele ficar correndo dentro do ônibus. Aí esse senhor estava muito incomodado, né? Ela foi percebendo que ele foi se incomodando muito e acabou dizendo alguma coisa para o filho dela, que ela não sabe bem me explicar o que é que esse senhor disse. E aí a criança não gostou, foi até esse senhor, mordeu e bateu nesse senhor. E após isso, após essa criança ter essa atitude, esse senhor mandou ela segurar o filho dela e disse para ela que essa criança era um bicho e que ela tinha que segurar esse bicho em casa. Resumidamente, foi isso que a mãe me relata, não é muito grande a história. E aí a gente tem que começar a pensar, né? Até onde é autismo? Até onde é falta de noção, tanto de um quanto de outro, né? Tanto do rapaz do ônibus quanto dela. Até onde vai a nossa liberdade, até onde vai a liberdade do próximo. Complicada essa situação, né? Se sentiu muito fragilizada por ele ter chamado o filho dela de bicho. Mas, gente, vamos pensar um pouquinho. Eu, na minha visão, não estou falando dessa mãe, eu não estava no local, não sei o que esse rapaz fez, não sei se essa história aconteceu só dessa forma, não sei como que essa mãe estava. Quando eu recebo essas histórias, eu não sei como elas realmente aconteceram. Aí chega na história como me contam. Aí vamos lá. Eu, na minha opinião, Carol, eu acho que um dia a gente vai embora. E que as nossas crianças sejam autistas ou não, deficientes ou não. Está passando um helicóptero agora neste momento. Eu, Carol, acredito que daqui a um tempo os nossos filhos vão crescer. E não é porque eles são autistas que eles vão poder morder ou bater. Claro que o pessoal que é mais severo, que, né, é muito difícil para eles, com certeza é. Quando tem uma crise é. Mas nesse caso do ônibus, será que até quando foi autismo mesmo? Ela relatou que ela chegou a explicar para o senhor, ele é autista. Ela pediu desculpa para esse senhor porque a criança bateu e mordeu ele? Ou ela só falou, ele é autista. Gente, no meu ver, não interessa o que somos. O respeito e a educação tem que vir. Tem momentos que é complicado? Sim. Mas a gente tem que olhar nossos filhos, nós temos que educar os nossos filhos. Eu conheço mãe de um autista severo e de um leve e que ela não permite esse tipo de coisa. Porque daqui a um tempo nós não vamos estar com eles mais. Nós temos que explicar como funciona o mundo. Mais tarde, esse menino vai apanhar de alguém na rua. As pessoas que não são autistas, se elas xingam, se elas gritam, se elas agridem, elas vão tomar isso de volta. Elas vão ser xingadas. Elas não vão saber viver em sociedade. Se a gente quer tanto que nossos filhos sejam incluídos, a gente não tem que normalizar
tudo, né? Claro, eles têm as características deles, eles têm os estilos, tem alguma coisa, tudo bem. Outras pessoas também precisam entender um pouquinho o que é ser diferente, mas também largar a mão e, né, a criança poder sair mordendo quem ela quiser é um pouco complicado, não é? Talvez essa mãe vai ficar chateada comigo, mas ela me permitiu falar sobre isso. Vamos tentar pôr um pouquinho a mão na consciência. Vai ser mais difícil? Educar é muito difícil. Se com algumas características diferentes, talvez possa ser mais difícil ou não. Mas a gente tem como educar sim os nossos filhos. E agressão não é só porque a pessoa é autista que ela pode agredir, não. Desculpe, mas essa é a minha visão. Nossos filhos, não importa, neurotípicos, neuroatípicos, não importa. Tem como sim a gente dar uma base para essas crianças e elas conseguirem se comportar de uma maneira que não agridam outras pessoas. Se eles estão em crise, eu acredito que a única hora que a gente pode intervir fisicamente é para que eles não se autoagridam e não agridam a ninguém ao seu redor, não machuquem ninguém ao lado, nem eles mesmos e nem quem está ao redor. Claro que eu quero que respeitem a minha filha na individualidade dela, mas quanto mais autonomia eles tiverem, melhor. Essa é a história de hoje. Se gostou, se não gostou, curte ou dá um dislikezinho. Tudo bem? Vocês podem não concordar comigo, pode ser que eu receba um monte de xingamento aqui agora, não tem problema. Mas esse é o meu pensamento. Grande beijo, até o próximo vídeo.